tudo que tem grande valor é muito disputado. O seu corpo, ele tem uma valoração tão significativa que forças antagônicas do bem e do mal operam para ter a posse do seu corpo. Uma para destruir, outra para edificar. Jesus Cristo abordou isso no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 20 até o versículo 23, como também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 26, fala sobre estas forças que tentam dominar os nossos corpos. Por isso, o Evangelho, ele vem como uma saída, ele vem como uma solução. Por isso que você precisa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para que você tenha proteção espiritual, a fim de que estas forças que guerreiam diariamente para te dominar, para nos dominar, vença aquela que nos conduzirá para o bem. E só há vitória nesta força do bem se houver a presença do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em seus ensinamentos de luz, para nos edificar, para nos evoluir, para valorar o que já tem grande valor em nós, que é o nosso corpo. Primeira carta a Coríntios, capítulo 3, o Espírito revela e o apóstolo escreve, e diz assim, no versículo 16 e 17: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Este corpo, ele é um templo e por isso ele se torna sagrado. Ele é um templo de Deus e morada do Espírito Santo. Por isso que eu preciso cooperar de todas as maneiras para que este corpo ele tenha saúde, para que este corpo ele tenha um bom cuidado. Porque ele é um templo, ele é sagrado. E todas as vezes que alguém comete algo contra o seu próprio corpo, ou permite que o seu corpo seja aprisionado por coisas que irão destruí-lo, está ferindo o templo que é consagrado a Deus. E a Escritura diz que quem destrói este templo, Deus o destruirá. Então é uma ação e uma reação de grande peso ante o mundo espiritual. Por isso que eu preciso dominar aquilo que me invade, eu preciso ter o domínio daquilo que tenta me invadir, daquilo que eu permito que esteja no meu pensamento, que desça ao meu coração. Reflita sobre isso, busque os ensinamentos de Jesus Cristo para quê? Para que tenha proteção espiritual, para que tenha condução espiritual, para que tenha conselho espiritual, porque é isso que a Bíblia apresenta, é isso que a Escritura diz. No livro de Isaías, no capítulo 11, está escrito assim, Isaías capítulo 11, porque, versículo 2, E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esta profecia estava falando sobre Jesus Cristo. Sobre ele havia estes espíritos dominando, conduzindo, o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, o espírito de temor, o espírito de fortaleza, o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento. E são estes espíritos que também devem estar sobre nós, que devem habitar em nós, que devem nos conduzir, para que a nossa vida ela seja uma vida de glória, ela seja uma vida de grande glória. Quando alguém mente, está sendo dominado pela força do mal. Quando alguém fala a verdade, está sendo dominado pela força do bem. Isso é um exemplo simples do dia a dia. Quantas vezes estas forças, elas vão diariamente guerreando para dominar o nosso coração e assim conduzir as nossas ações? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo vem como uma bússola para orientar, a fim de que a força do bem, a luz, tudo que envolve a luz, venha dominar o nosso coração e assim o nosso corpo ele seja resplandecente. Reflita sobre isso. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e busque refletir a glória da luz que vem através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.